Sexta rodada do Brasileirão Série A, começando no sábado com o Bahia recebendo o Flamengo na Arena Fonte Nova. E o Flamengo venceu por 3-2. Num jogo que o Flamengo saiu na frente aos 23 minutos com o gol do Matheus França. Aos 29 minutos teve um pênalti que para muitos foi polêmico, mas para mim realmente foi pênalti ali no Arrascaeta, apesar dele ter valorizado o lance, né? Ele precisava cair, houve contato e ele já foi se jogando. Mas isso não foi a maior polêmica do jogo, né? E sim as expulsões do time do Bahia. O Gabigol foi lá e fez o pênalti. Fez o gol de pênalti, né? O Gabi pênalti. 2-0. E o Davi Luiz ali no finalzinho do primeiro tempo fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, fazendo 3-1, porque antes o Biel, né, tinha feito o primeiro gol do Bahia, diminuindo para 2-1. E o Davi Luiz depois faz o 3-1 de cabeça. O Bahia tomou 2 gols na jogada aérea, né? O primeiro do Matheus França e o segundo do Davi Luiz, e o pênalti. E o gol do Biel foi um golaço, hein? Jogada bem trabalhada ali do Bahia City. Lembrou o Manchester City jogando mais uma vez com o seu uniforme azul. Aí dá um intervalo, né? Vai pro intervalo, Sampaoli volta para o segundo tempo com 5 alterações já feitas, né? Eu acho que isso nunca aconteceu, pelo menos nas principais ligas, né, do futebol. Pode ter acontecido, sei lá, no Azerbaijão, no Catar, ninguém vê esses campeonatos. Mas em um campeonato de relevância pra gente aqui, né? Primeira vez que a gente vê isso acontecendo, desde que foram autorizadas as 5 substituições, né? Nem quando eram 3, eu nunca vi um treinador mudar tudo de vez. Aí o cara foi lá e mudou as 5. Na coletiva pós-jogo ele falou que foram todas por lesão. Todos os jogadores pediram para sair, inclusive o goleiro, né? O Santos, que tinha tido choque lá com o joelho do Eric no jogo contra o Atlético Paranaense, não jogou contra o Goiás, voltou ao banco de reservas nessa partida. Ele teve que entrar no segundo tempo porque o Matheus Cunha pediu para sair. Ele sentiu alguma coisa e pediu para sair. Muito estranho, né? E o cara também tava voltando agora, não seria melhor botar o Hugo, então não, né? O torcedor já fica maluco. O Santos entrou e tomou um gol ali com 5 minutos, gol do Ademir. A bola passa ali pela defesa do Flamengo como se não houvesse ninguém, né, dentro da área, e sobra para o Ademir no segundo pau fazer o gol. Não é de cabeça, né? Domina e faz o gol. 3-2. E aí o Bahia pressiona o Flamengo, tem chance de empatar e perde 2 jogadores. O Rezende e o Canu são expulsos quase que um atrás do outro, né? Um atrás do outro, mas não ao mesmo tempo. O Rezende foi expulso primeiro, e aí 3 minutos depois o Canu também é expulso. Um foi expulso por dar uma cotovelada no Gabigol, que teoricamente teria sido no rosto, e na imagem, né, dá pra ver que não foi. Ele bota a mão pra proteger, protege e cai rindo depois, né? Depois lá no chão ele dando risada da expulsão do cara. Cavou a expulsão, mas isso com o VAR é inadmissível acontecer, né? O cara ser expulso assim, o VAR devia avisar o juiz, né? Que não teve a cotovelada no rosto e era no máximo um cartão amarelo, porque vamos dizer que teve a intenção de dar a cotovelada, mas ele não acertou. Então, cartão amarelo no máximo eu acho que nem precisava, né? O Gabigol forçou bastante, né? Simulou. Podia até dar cartão amarelo pra ele, né? Sacanagem. E aí o Canu depois também é expulso. Não sei se tivesse todo mundo em campo se o Bahia conseguiria o empate, né? Tava jogando bem, tava buscando gol, mas podia terminar do mesmo jeito que terminou. Agora o Flamengo tomou um sufoco com 2 jogadores a menos, né? Quase fez um gol depois com o Ayrton Lucas, podia ter feito 4-2 aí já após expulsões. Mas saiu vitorioso e vai enfrentar amanhã, terça-feira, né, o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Fluminense que venceu o Cuiabá no Maracanã por 2-0. O Nino abriu o placar para o Fluminense aos 6 minutos. Assistência do Paulo Henrique Ganso. Marcelo mais uma vez mostrando sua qualidade, dando um cruzamento sensacional que o Ganso ajeita para o Nino fazer um gol de centroavante, né? Que temporada do Nino, né? Não é de hoje que ele joga bem, né? Aliás, já faz mais de uma temporada que ele vem jogando muito bem na zaga do Fluminense. Tem uma excelente contratação. Ele que veio do Criciúma, né? Lá em 2019, se eu não me engano, o próprio Diniz que trouxe ele, né? E tá aí jogando demais essa temporada, terminou a partida jogando como lateral direito. E o Ganso que tinha dado assistência, ali no segundo tempo, aos 11 minutos, fez o gol da vitória, sacramentando a vitória para o Fluminense, 2-0, recebendo o passe ali do Lima, mas o Germancano também participa da jogada, apesar de não ter marcado,
e não ter pontuado no cartola de muita gente, né? John Kennedy também jogou junto com o Cano nessa partida, nenhum dos atacantes marcaram, mas o Cano pelo menos participou do jogo e o Fluminense não foi tão bem assim, né, quanto nas outras partidas. Talvez se poupando em campo ali para enfrentar o Flamengo, que vai ser um jogo bem difícil. Apesar de hoje considerar o Fluminense favorito, o Flamengo não pode ser subestimado. E também é clássico, né, irmão? Então tudo pode acontecer. No segundo tempo ele já começou a substituir, né? O Marcelo saiu, o Felipe Melo. E o Fluminense jogou ali com o resultado embaixo do braço, venceu o Cuiabá, que acabou de contratar de novo, né, o técnico português Antônio Oliveira. Depois da derrota de 4-0 para o Atlético Mineiro na quinta rodada, o Ivo Moreira caiu, outro português. E o Antônio Oliveira, que foi demitido no final do ano passado, foi treinar o Coritiba, fez um péssimo trabalho e agora volta ao Cuiabá. O trabalho dele no Cuiabá foi ok, né? Se ia trazer ele de volta, né? Se ele é a primeira opção do Cuiabá depois do substituto, pra que demitiu, né? O planejamento dos times brasileiros é inacreditável. O Palmeiras enfrentou o Red Bull Bragantino no Allianz Parque e o jogo terminou empatado em 1-1. Palmeiras, que ao lado do Fortaleza é um dos únicos invictos, né? São os dois únicos times invictos no Campeonato Brasileiro. O Verdão saiu na frente aos 20 minutos do segundo tempo com o Arthur Vitor, a lei do ex não falha, ele fez o gol que abriu o placar para o Palmeiras, estava no Bragantino até o começo do ano, né? E depois o Juninho Capixaba acertando um chutaço de fora da área, empatou o jogo para o Bragantino. O Palmeiras teve mais chance de vencer, mas o Bragantino ali, depois que empatou o jogo, também teve a chance de virar o placar. Só que o Palmeiras teve muito mais finalizações, posse de bola, mas essa chance do Bragantino de 8, 3 foram no gol. E 2 obrigaram o Everton a fazer ali uma boa defesa e uma que ele deu um susto ali na galera do Palmeiras, né? Fez uma defesa muito esquisita. No fim, um resultado um pouco frustrante, talvez, né? Para o Palmeiras, principalmente, né? Jogando em casa, né? Para o Bragantino saiu vencendo, né? Saiu com gosto de vitória aí. Esse empate, né? Era esperada a derrota e foi lá e conseguiu empatar. O Atlético Mineiro recebeu o Internacional no Mineirão. O Galo vai fazendo aí seus últimos jogos no Mineirão antes da inauguração da Arena MRV, que deve ser inaugurada no final de junho ou início de julho, né? Quando o Atlético Mineiro vai começar a jogar lá. Com 3 minutos de partida, a lei do ex-rival entrou em ação. Eduardo Vargas, com passagem pelo Grêmio, abriu o placar de cabeça para o Atlético Mineiro, recebendo a assistência do Pavão, que vem jogando muito bem na ponta direita. O outro gol foi sair só no final do jogo. Paulinho, que tinha perdido 2 boas chances antes de marcar, acabou sacramentando a vitória do Galo lá nos acréscimos do segundo tempo. O Internacional criou boas chances, mas esbarrou no goleiro Everson e também na falta de pontaria dos atacantes. Criou boas chances, né, no quesito das chances criadas foram até claras, né, e desperdiçaram. Foram 6 finalizações do Internacional, 4 na direção do gol. O Atlético Mineiro chegou 14 vezes, acertando também 4 na direção do gol, fazendo 2 gols. E foi a primeira vez que o técnico Eduardo Cudê enfrentou o Internacional, né? Ele que teve uma passagem pelo Inter no ano de 2020, abandonou o time no meio do campeonato, na liderança. O Abel Braga terminou o campeonato como vice-campeão. E ele foi lá assumir o Celta de Vigo para salvar o time do rebaixamento. Conseguiu, né? Mas não era melhor ter sido campeão com o Inter, né? Agora está no Atlético Mineiro. Depois de um período ruim, o Galo vai se restabelecendo aí como um dos principais candidatos, né, ao título brasileiro, apesar de ter começado mal, né? Ainda está no começo, o Botafogo já começou a tropeçar, mas eu vejo o Palmeiras, né, como o grande favorito. O Galo tem um dos melhores elencos. A principal chance nesse momento é na Copa do Brasil, onde ainda vai jogar o primeiro jogo das oitavas contra o Corinthians, e é muito favorito, né, pelo momento atual. E na Libertadores vai ter que correr atrás, né, porque teve resultados ruins. Mas ainda dá, né, tem boa chance de se classificar para o mata-mata. Enquanto ao Internacional, né, muito se fala da possível saída do Mano Menezes, que ele poderia até ir para o Corinthians, né. Agora, o Inter realmente, quando joga bem, não consegue fazer gol, aí já não é culpa do Mano. Agora, nesse jogo, ele foi para se defender, né? E tomou um gol logo com 3 minutos
estraga a estratégia do cara, que é sempre, né, defender e contra-atacar. Melhor ataque é a defesa, né, por aí. O Grêmio, no domingo, enfrentou o Fortaleza na Arena do Grêmio. O jogo terminou 0-0. Depois de tomar uma paulada do Palmeiras na quinta rodada, o Grêmio joga em casa, Luizito Soares de volta, mas ele não tem uma chance clara de fazer gol, né? Não teve, só uma cobrança de falta que ele bateu de forma ridícula. Fortaleza passou mais perto da vitória do que o Grêmio, hein? Se fosse para ter um vencedor, seria o Fortaleza, que hoje joga bem melhor do que o Grêmio do Renato Gaúcho, vulgo melhor futebol do Brasil. Em São Januário, o Vasco recebeu o Santos. Primeiro jogo aí das duas equipes após, né, a partida do Pelé e do Roberto Dinamite. Muitas homenagens ali, legal. Mas no jogo, o Vasco, como sempre, esbarra nos próprios jogadores, nas próprias características, né, quando tem que criar o jogo. Quando fica incumbido de ter as atitudes do jogo, o Vasco se embanana todo, né? E aí o Santos venceu por 1-0, um dos poucos lances de ataque do Santos, mas foi uma bela jogada ali do Lucas Lima e terminou no gol do David Washington, atacante de 17 anos, fazendo seu terceiro jogo como profissional, e já são 2 gols, né, em 2 jogos seguidos. Falhas da defesa do Vasco nesse lance, né? Por Mita Rodrigues, inacreditável como ele vai mal na marcação ali. Sempre que o Vasco toma um gol pelo lado direito, a culpa é dele. E quando o David Washington recebe a bola na área, ele tem tempo de dominar. Demora uns 2 segundos e ele consegue fazer o gol ainda, né? Mas muito mérito ali para o próprio David Washington, claro. E também para o Lucas Lima, que hoje seria titular no Vasco, com certeza, né? 2 times que no começo do campeonato, né, a simulação que eu fiz, disse que o Vasco acho que tem um time melhor do que o do Santos, até pelo investimento. Só que o Santos tem jogadores diferentes, né, que são diferenciais, especiais, como o Lucas Lima, como o Marcos Leonardo. E sempre surge um garoto, assim como o David Washington, né? A base do Vasco também é muito boa, assim como a do Santos. Mas o Santos tem mais jogadores experientes, como o Lucas Lima, que ninguém esperava nada, e ele tá jogando muito bem, né? Tá sendo o garçom aí do time, orquestrando as ações do ataque. O Vasco não tem quem faça isso. Até criou boas oportunidades no jogo, sempre da mesma forma, cruzamento pela lateral. Ou cruzamento frontal mesmo, que esse sempre morre na defesa, né? E aí o João Paulo fez grandes defesas, né? Salvou o Santos também de pelo menos tomar um empate. O Vasco finalizou 23 vezes contra 6 do Santos. Só que a única bola que o Santos acertou no gol foi gol. O Vasco acertou 9 no gol e nenhuma entrou, né? Graças ao João Paulo. Tava demorando para a arbitragem ser destaque de uma rodada, né? Demoraram 6 rodadas aí para a arbitragem ser bem polêmica. Foi nesse jogo de Vasco e Santos, e o Vasco inclusive tá para entrar na justiça. Não vai dar em nada, né? Claro que não vai dar. Bahia e Flamengo também com polêmica lá nas expulsões e para alguns nos pênaltis do Arrascaeta. E agora o jogo mais polêmico de todos, o clássico, choque rei, Corinthians e São Paulo. O jogo foi 1-1, mas deveria ter sido 2-0 para o São Paulo ou 2-1. O pênalti, para mim, ok, é discutível. Pode marcar, pode não marcar, é critério. Agora o gol anulado do Calegari foi bizarro, na minha opinião. O São Paulo saiu na frente ali aos 15 minutos com o gol do Michel Araújo. A jogada começa desde lá de trás do time do São Paulo. Só que na hora de fazer o gol é inacreditável como o Michel erra o domínio, mas o Gil está completamente perdido, né? E o Corinthians que vai rescindir o contrato do Balbuena, sendo que para mim ele vem jogando melhor do que o Gil, né? Eu não sei porque, se ele teve algum problema já com o Luxemburgo. O Balbuena vai sair do Corinthians e o Gil continua como titular. Michel Araújo faz o gol e abre o placar para o São Paulo. Depois o Calegari faz o 2-0, só que a arbitragem pega uma falta dele em cima do Fagner. E essa falta não existe, né? Ainda mais sendo em cima do Fagner. Só o Fagner que faz falta, ele não sofre falta. E pra mim não foi falta. Gol legal do São Paulo. Ele teria pegado a falta no rebote, né? Que ele cabeceia a primeira bola na trave. No rebote ele faz o gol. E o juiz anula o gol. Bruno Arleu de Araújo. Depois ele dá um pênalti no final do primeiro tempo para o Corinthians. É discutível o pênalti. Mas pra mim o mais indiscutível que o gol do Calegari deveria ser validado, né? Então o São Paulo deveria estar vencendo por 2-0 nesse momento, talvez nem saísse o pênalti.
E o Roger Guedes fez o gol de pênalti e empatou o jogo. Fora isso, o jogo foi bem fraquinho, né? Olha aí, 7 finalizações para cada lado, que jogo horroroso, né? Até o meme, né? O São Paulo não consegue ganhar em Itaquera. O Corinthians não consegue ganhar de jeito nenhum. Então, empate, né? Mas o São Paulo merecia a vitória, né? Porque o gol não deveria ser anulado. Então, deveria estar vencendo por 2-0 e pela atuação do Corinthians no jogo inteiro, eu duvido que o Corinthians fosse fazer o empate. A não ser que tivesse outro pênalti, né? Não dá pra saber. Agora sim, vamos falar de um clássico de verdade, né? De um jogaço que foi o Atlético Paranaense 3, Coritiba 2. Jogaço na Arena da Baixada, o Coritiba saiu na frente aos 20 minutos, Coritiba mostrando, né, que mesmo sendo um time bem inferior ao Atlético Paranaense, podia ir para cima do Furacão na casa deles e foi, né? Marcelinho Moreno abriu o placar para o... Ele é parente do Marcelo Moreno? Não sei. Ele abriu o placar para o Coritiba aos 20 minutos. Aí o Pablo empatou o jogo já no segundo tempo com 4 minutos na segunda etapa. O Robson faz 2-1 para o Coritiba. E o William Bigode empata em 2-2. O Canóbio faz o gol da vitória do Furacão já nos acréscimos, né? Os dois gols saíram nos acréscimos, inclusive, né? O do William e também do Canóbio. Finalzinho de partida emocionante aí nesse clássico. E foi um grande jogo, assim como foi também a partida entre os dois lá no Campeonato Paranaense, né? Que foi um empate de 2-2. Olha aí, o Atlético Paranaense foi superior, mas o Coritiba não ficou só se defendendo. Apesar de ter chutado só 7 vezes, é óbvio que o Furacão ia ter domínio da partida, é muito mais time. Só que o Coritiba jogou bem melhor do que jogou contra o Vasco em casa. Acho que foi a melhor partida do Coritiba no campeonato, apesar de ter tomado 3 gols. Né? E o Botafogo sofreu a sua primeira derrota nesse campeonato. O Botafogo até saiu na frente do Goiás lá em Goiânia, na Serrinha. Aos 33 minutos, Chiquinho Soares abriu o placar para o Fogão de pênalti. Aliás, ótima cobrança, né? Bateu do jeito que o goleiro não vai defender nunca. E que muitos jogadores têm medo de bater ele no alto, né? Existe golaço de pênalti? Não sei, foi uma bela cobrança aí do Chiquinho Soares. O Bruno Melo empatou o jogo no finzinho do primeiro tempo, já nos acréscimos. E no segundo tempo, o Maguinho fez o gol da vitória do Goiás. 2 gols ali de sorte do Goiás, para falar a verdade, né? E o Botafogo acaba sofrendo sua primeira derrota, mas segue na liderança. Finalizou mais vezes do que o Goiás, mas só conseguiu acertar a direção do gol 2 vezes sem ser o pênalti, né? E o Goiás consegue sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Para finalizar, outro grande clássico foi América Mineiro e Cruzeiro. O Cruzeiro venceu por 4-0, mas nos 30 primeiros minutos de jogo, o América estava melhor na partida. Que isso, mano? Desculpa aí. Nos 30 primeiros minutos de jogo, o América estava melhor na partida. A Luiz botou bola na trave, obrigou o Rafael Cabral a fazer defesa, finalizou a bola para fora também. O América estava bem ali no começo do jogo, mas aos 33 minutos, Henrique Dourado abre o placar para o Cruzeiro. Acho que foi o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro, né? No Campeonato Brasileiro, pelo menos. E no Campeonato Mineiro, eu acho que ele nem jogou, né? Então foi o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro. Assistência do Bruno Rodrigues, depois da treta que teve na rodada passada da cobrança do pênalti, né? Lá contra o Fluminense. Pelo visto, eles fizeram as pazes e até estão trabalhando muito bem juntos, né? Assistência do Bruno Rodrigues para o gol do Henrique Dourado, o ceifador. E aí, o primeiro tempo terminou com 1-0 no placar para o Cruzeiro. No segundo, o Marlon fez 2-0. O Marlon vem jogando muito bem na lateral esquerda, né? O William também na lateral direita recuperou seu futebol, né? Ele que começou a carreira no Internacional, não se deu muito bem lá fora, voltou, tá jogando bem pelo Cruzeiro. Se eu não me engano, ele que dá assistência pro gol do Marlon, né? E o Gilberto faz 2 gols. Cruzeiro aí com 2 centroavantes, Henrique Dourado e Gilberto, e os dois marcaram nessa partida. 2 do Gibagol. Vitória de 4-0. Grande vitória do time do Pepa, grande jogo, né? Porque foram 16 finalizações do Cruzeiro contra 15 do América. O América, apesar desse resultado, né, que é terrível, uma goleada em casa, né, de 4-0, mas teve uma boa atuação, né? Não vou ficar falando, nossa, o torcedor tem que comemorar a boa atuação, né? Claro que não, tem que cobrar mesmo.
Talvez o Wagner Mancini seja demitido nessa semana. Acredito que a diretoria vai esperar o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Internacional. Mas vamos lembrar, né, do América no ano passado, no começo do campeonato também foi um começo ruim, né, com o próprio Wagner Mancini. Muitas competições disputadas ao mesmo tempo, o América nem sequer no ano passado foi até a semifinal do Campeonato Mineiro, nesse ano foi até a final, né, e perdeu para o Galo, mas tá a mesma coisa, jogando Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro, tudo ao mesmo tempo. O elenco é curto, né? Mas já tem uma boa notícia pro torcedor do América, né? Eu acho que já perde uma possibilidade de rebaixamento que o Nino Paraíba rescindiu o contrato, né? E Nino Paraíba é sinônimo de rebaixamento. Ele foi pego lá nos esquemas de aposta, né? E agora o contrato dele está rescindido. Vamos à classificação do Campeonato Brasileiro, então, após a sexta rodada. O Botafogo segue na liderança com 15 pontos. Sofreu a sua primeira vitória. Sofreu a sua primeira derrota, mas segue na liderança com um ponto a mais do que o Palmeiras. O Palmeiras está invicto, mas o Botafogo tem 5 vitórias. O Palmeiras, né, tem 4, está com 14 pontos. Empatou 2 vezes, enquanto o Botafogo não empatou nenhuma e perdeu agora, né, para o Goiás. O melhor ataque da competição é do Palmeiras, 16 gols marcados, o Botafogo marcou 13. Os dois sofreram a mesma quantidade de gols, 6 gols sofridos para cada um. O Palmeiras tem mais saldo, claro, né, porque marcou mais, tem o melhor ataque. As melhores defesas são de Fluminense e Cruzeiro, que sofreram 5 gols. O Fluminense marcou 12, o Cruzeiro 11. O Fluminense tem 13 pontos e o Cruzeiro tem 12. O Atlético Paranaense também tem 12 pontos. O Atlético Mineiro tem 10. O Santos e o Fortaleza também tem 10. Flamengo e São Paulo tem 9. Grêmio tem 8. Internacional e Bragantino tem 7. Bahia tem 6. Assim como Goiás e Vasco. Agora já na zona de rebaixamento temos o Corinthians com 5 pontos. O Cuiabá com 4. O Coritiba com 2. E o América Mineiro com 1. Coritiba e América ainda não venceram. O artilheiro do Campeonato Brasileiro segue sendo Tiquinho Soares. Chegou aos 6 gols nessa rodada, então em 6 jogos ele tem 6 gols. Não jogou as 6 partidas, né? Aquela partida contra o Atlético Mineiro ele foi poupado. Mas tem ótimos números aí o Tiquinho Soares. O Rafael Veiga do Palmeiras tem 4 gols. O Aloysio Boi Bandido tem 3. O Arthur do Palmeiras tem 3 também. O Gabigol 3. Os 3 de pênalti. O Gilberto tem 3. O Hulk tem 3. O Moisés do Fortaleza 3 e o Roger Guedes também